Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Provérbios, 36º encontro, Provérbios capítulo 15, do versículo 17 a 33. Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com rancor. Homem colérico provoca disputas. Homem paciente acalma as brigas. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a trilha dos retos é estrada plana. Filho sábio é alegria para o pai, mas filho insensato é desonra para a mãe. A ignorância alegra quem não tem bom senso, mas o homem prudente caminha direito. Os projetos fracassam por falta de consulta, mas têm sucesso quando há muitos conselheiros. Que alegria saber dar uma resposta. Como é boa a palavra oportuna. O prudente sobe por um caminho de vida, que o afasta do mundo dos mortos. Javé derruba a casa dos soberbos e fixa os marcos do terreno da viúva. Javé detesta projetos perversos e gosta de palavras sinceras. Quem cobiça ganhos desonestos acaba arruinando sua própria casa, mas quem odeia o suborno viverá. O justo reflete antes de responder, mas a boca dos injustos vomita maldades. Javé se afasta dos injustos, mas ouve a súplica dos justos. Olhar sereno alegra o coração, e boa notícia renova as forças. Ouvido que escuta a repreensão sadia se hospedará no meio dos sábios. Quem rejeita a correção despreza a si mesmo, mas quem aceita a repreensão adquire bom senso. O temor de Javé é escola de sabedoria, e antes da honra está a humildade. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 17. Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com rancor. O prato com verduras, agradável ao paladar, de fácil digestão, frugal, sem gordura, que contrasta com o assado da carne bovina. Há uma comparação, mais vale, 3 pontos, do que. De outro lado, se opõe amor com rancor. O amor faz agradável uma refeição leve, enquanto o ódio torna amarga a refeição mais apurada, que se torna ilusão as delícias deste mundo. Melhor o simples com amor do que o apurado com rancor. O sábio sabe fazer escolhas. Versículo 18. Homem colérico provoca disputa. Homem paciente acalma brigas. 2 traços de caráter opostos. O homem colérico de um lado e o homem paciente de outro. Outro contraste encontramos entre o verbo provocar de um lado e acalmar do outro. Vemos 2 ações contrárias. O sábio desenvolve o traço de caráter de ser paciente para evitar disputas.
Aqui se destaca o temperamento humano. O colérico sempre vai procurar encontrar algo para se discordar com o outro, que encontra nas questões razão para sua ira, enquanto o homem prudente, que é lento para se irritar, acalma a si mesmo com palavras que aplacam brigas. Versículo 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a trilha dos retos é estrada plana. Existem aqui dois caminhos, de um lado do preguiçoso, de outro lado do homem reto. O caminho se refere à vida. Se afirma então, o homem que se deixa guiar pela preguiça abrirá caminhos para a vida com muita dificuldade, espinhos. Enquanto para o homem reto, a vida não oferece obstáculos. Em razão da preguiça, tudo se torna espinhoso, difícil, porque a preguiça faz crescer os obstáculos. Caminho é metáfora para a observância dos mandamentos. O preguiçoso considera a lei moral um caminho difícil, exigente, espinhoso. Enquanto o homem reto, sábio, visto que o encontro com os mandamentos o faz seguir um caminho onde ele encontra a integridade. Versículo 20. O filho sábio é alegria para o pai, mas o filho insensato é desonra para a mãe. O pai, ou então o mestre, né? Então nós temos que ver, pode ser tanto um quanto o outro, né? Significa que o pai, o mestre, é aquele que gerou no seu discípulo a sabedoria. E aquele que encontra a sabedoria alegra seu mestre ou seu pai. Mas o filho insensato é desonra, vergonha para sua mãe, isto é, o insensato faz as pessoas desprezarem sua mãe. A alegria do pai e do mestre é ver um aluno ou filho sentar-se com os sábios. Versículo 21. A ignorância alegra quem não tem bom senso, mas o homem prudente caminha direito. Ignorância se opõe a quem busca o caminho, que é a Torá, que conduz à sabedoria. Alegria vazia não procura ter bom senso naquilo que faz. Aquele que é destituído de bom senso fica feliz ao cometer a insensatez. Diferente do sábio, quando comete algo insensato, se vê acusado pela sua própria consciência. Versículo 22. Os projetos fracassam por falta de consulta, mas os projetos têm sucesso quando há muitos conselheiros. Planejar algo sem uma consulta, isto é, consultando sábios e capacitados. Então, sem a consulta, constitui uma insensatez. Qualquer projeto pode falhar se não se procura aconselhamento. O conselho aqui descrito se refere a um projeto secreto, visto que, se o conselho se torna público, os planos acabam no fracasso. Ter a sabedoria de ser bem aconselhado para o que se deve atingir como projetos pensados, escolhidos. O insensato não escuta, nem se aconselha, porque acredita que já sabe tudo e não precisa dos outros. Versículo 23. Que alegria saber dar uma resposta. Como é boa a palavra oportuna. Palavra oportuna está no centro do ideal do sábio. Uma escuta atenta, aceitação do conselho experimentado, maturação interior diante do desafio, ponderação do juízo, superação da arrogância, sinceridade, palavra amável, oportuna,
e o momento adequado. Assim, se tem alegria em dar uma resposta com maturidade. Saber o que e quando falar é característica importante da sabedoria. Palavra oportuna se diz no momento certo em que se deve falar. Não se espera para depois. Versículo 24. O prudente sabe por um caminho de vida que o afasta do mundo dos mortos. Não, eu vou retomar. O prudente sobe por um caminho de vida que o afasta do mundo dos mortos. Subir é uma ascensão. Implica a libertação da desventura, que se opõe à descida ao Sheol, à mansão dos mortos, imagem da derrota e destruição. Enquanto o caminho da morte desce, o caminho da vida é oposto, sobe, é ascendente, é um caminho para a vida. Daqui vemos um tema sapiencial dos dois caminhos, que encontramos também no Salmo 1. O caminho da vida, o caminho da morte. A trilha da vida é crescente, a trilha da morte descendente. Subir significa colocar, esforçar e pôr toda a sua energia intelectual e espiritual para subir à vida espiritual, que se opõe à descida à morte eterna. É mais árduo subir que descer, porque descer é mais fácil. Versículo 25. Javé derruba a casa dos soberbos e fixa os marcos do terreno da viúva. O terreno da viúva são os limites de suas posses, que estão sempre diante dos apetites insaciáveis dos poderosos. Os marcos são sinais sagrados que delimitam a propriedade da parte recebida pela viúva. Deus é aquele que defende a viúva, enquanto a habitação casa dos soberbos vem derrubada. Lembramos, então, aquilo que São Lucas nos fala no Cântico de Maria. Derruba os poderosos seus tronos, eleva os humildes. Versículo 26. Javé detesta projetos perversos e gosta de palavras sinceras. Projetos perversos são aqueles que são planejados contra o próximo. Javé Deus detesta a hipocrisia de quem fala palavras elegantes, mas abriga pensamentos perversos. A sinceridade expressa coerência com aquilo que se vive e pensa. Versículo 27. Quem cobiça ganhos desonestos acaba arruinando sua própria casa, mas quem odeia o suborno viverá. A prática do suborno é condenada em toda a literatura do Oriente Antigo. A pessoa cobiçosa recorre ao suborno. Esta atitude conduz o ser humano à autodestruição. O que rejeita o suborno aposta na vida, em suas conquistas honestas, como nos ensina a sabedoria. A cobiça quer lucrar a todo custo. Deseja inclusive os bens alheios, buscando lucro fácil, mesmo que seja sujo, e não recusa em nenhum momento o suborno. Assim diz o ditado: a avareza é um saco sem fundo. A vida tem valor na honestidade, embora em alguns lugares pareça que não. Versículo 28. O justo reflete antes de responder, mas a boca do injusto vomita maldades. O justo reflete, isto é, não fala sem pensar no que deve responder, implicando assim algumas atitudes. Ele procura ter retidão no que deve falar, ou então se deve também calar. Se deve ou não responder,
ou se vale a pena ou não falar. Enquanto o injusto derrama suas maldades e duplicidade no falar, porque fala sem pensar, embora não seja honesto em seu viver, ele quer se colocar como justo. Fala sem pensar, desejando suas palavras más. Versículo 29. Javé se afasta dos injustos, mas ouve a súplica dos justos. Javé não age para beneficiar os injustos, pois seria cúmplice das injustiças realizadas pelo injusto. Mas Javé não é surdo àqueles que são sábios e observantes dos mandamentos. Deus se posiciona diante do suplicante e de sua vida. Deus se aproxima do homem piedoso, aquele que ouve, para escutar o que sussurra os lábios divinos. Versículo 30. Olhar sereno alegra o coração, a boa notícia renova as forças. Um olhar que tranquiliza, uma palavra que traz paz, faz o sábio alegrar o coração e ver renovado as suas forças ao receber a boa notícia. Pela unidade do ser humano, as sensações de visão, audição, afetam a interioridade, alegrando e renovando forças. O sábio que descobriu a sabedoria, ao ser visto, se alegra com ele. Ele é portador de boa notícia, que faz aquele que escuta renovar suas forças, fazendo-o perseverar. Aqui 2 sentidos do sábio, que é importante para o sábio, olhar e ouvir. Versículo 31. Ouvido que escuta a repreensão sadia se hospedará no meio dos sábios. A pessoa que deseja oferecer-se para a correção serena não só frequentará com agrado o círculo dos sábios, mas com o tempo pertencerá ao grupo dos sábios, porque foi cativado pela companhia deles. Não basta apenas ouvir a reprovação, deve-se viver perto, na cercania dos sábios, observá-los com o uso da visão, vendo o exemplo deles. A faculdade da visão é mais poderosa que a audição, visto que a experiência pessoal é mais vívida que o conhecimento. Quando se vê um bom exemplo, se edifica mais do que ouvir alguma coisa. Versículo 32. Quem rejeita a correção despreza a si mesmo, mas quem aceita a repreensão adquire bom senso. Uma pessoa que não aceita a correção demonstra que se ama muito pouco. A repreensão de um sábio leva a pessoa a ter bom senso quando aceita ser corrigido, quando ele erra. Se uma pessoa lhe falta um coração para lhe impor um autocontrole, então, se a uma pessoa lhe falta o coração para lhe impor um autocontrole, ela age pelo instinto, se torna então um animal irracional. Não saberá distinguir o certo do errado, o caminho da vida, o caminho da morte. Deve-se prestar atenção à correção, ganhando entendimento e sabedoria, dando ao homem, então, a autodisciplina que ele deve atingir. Versículo 33. O temor de Javé é escola de sabedoria, e antes da honra está a humildade. Na humildade, a criatura se reconhece como tal diante do Criador, fazendo nascer o temor. O temor de Javé
que em outras partes do livro dos Provérbios conotava o princípio da sabedoria, agora vem aqui descrito como disciplina e instrução para a sabedoria. A honra de um homem está na sua humildade, diante do aprendizado da sabedoria divina e sua sujeição a Deus. Assim ele descobre a escola de sabedoria, isto é, o temor de Javé. Então esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.